Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este momento muito especial, esta aula musicada que vai cruzar 90 anos de música brasileira e que está incluída numa programação mais extensa que a Casa da Arquitetura tem feito a propósito de 90 anos da arquitetura brasileira. Naturalmente, para nós, Casa da Arquitetura, foi um gosto nesta parceria com a Casa da Música para fazer este momento, que depois, neste âmbito desta programação, seguirá para a Casa da Arquitetura com outros momentos de programação, um concerto onde o interveniente Zusa Homem de Melo, hoje convidado e que eu passarei já a apresentar, selecionou um conjunto de músicas para serem tocadas por músicos portugueses, canções brasileiras, músicos portugueses. Eu queria apresentar esta pessoa, Zusa Homem de Melo, um amigo, uma apresentação que pode pecar por alguma amizade que tenho e diferença que tenho para com a pessoa. São 65 anos de trabalho à volta da música. Zusa Homem de Melo, formado nos Estados Unidos, é jornalista, musicólogo, escritor, escreveu imensos livros, dando imensas aulas, em que nós convidamos a vir aqui fazer uma leitura sobre estes 90 anos, que são os 90 anos também da arquitetura, mas naturalmente há momentos em que a música e a arquitetura se juntam, mas há naturalmente também momentos diferentes, a música com uns momentos diferentes da arquitetura. E o que vamos hoje aqui apresentar é esta aula que o Zusa nos vai encaminhar nesta viagem de 90 anos e que será também contextualizada por umas imagens feita pela Ercília e pelo Guilherme Wisnik, um dos curadores da exposição Infinito Vão, 90 anos da arquitetura brasileira, com o Fernando Serapião, desenharam esta exposição que eu vos falo e que eu convido, para quem ainda não conhece, provavelmente muitos de vocês já viram, a visitarem também e acompanharem este fim de semana onde a música se cruza com a arquitetura, onde a música se cruza com a arquitetura e com a literatura em 3 dias de intensa atividade. Quero naturalmente agradecer à Casa da Música, nossos parceiros nestas novas andanças, porque a Casa da Arquitetura meteu-se por caminhos que não eram os dela e conseguiu ter aqui na Casa da Música uma parceira para conseguir levar estes eventos mais além. Eu convidava, sem mais, Zusa a juntar-se a nós, aqui no palco, para eu poder abandonar o palco e deixar consigo toda esta assistência. Muito obrigado, pedi uma grande salva de palmas. Zusa Homem de Melo. Obrigado. Muito obrigado a todos. É um prazer imenso, imenso estar aqui, na Casa da Música, que louva, que pratica a arte da música de uma maneira exemplar, como poucas no mundo conseguem fazer. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a José Manuel Dias da Fonseca, que por 2 gestões foi o presidente da Casa da Música e é atualmente o presidente da Casa da Arquitetura de Matosinhos. Quero agradecer a recepção que tivemos hoje aqui na Casa da Música, que eu frequentei nas várias vezes em que estive na cidade do Porto, e que é, como eu disse, monumental. Quero agradecer a Ercília Lobo e ao professor Guilherme Wisnik, que trabalhou
com muito empenho na seleção nas imagens que vocês vão assistir e que ilustrarão não apenas a música de per si, como também a simbiose existente entre a música e a arquitetura. E quero agradecer, é claro, à Casa da Arquitetura representada pelo grande seu diretor, Nuno Sampaio, um amigo da música brasileira e um digno arquiteto que não poderia estar melhor do que nesse seu cargo. Nuno, muito obrigado. E aos presentes, agradeço a vocês terem saído de suas casas para assistir essa aula. O tempo de vocês, eu sei, é precioso. E eu farei todo o possível para justificar. Quero agradecer ao Jorge, ao Ricardo e ao Rui, que estão na parte técnica, que vão nos ajudar. Embora tenhamos como ideia os 90 anos da canção brasileira, a gente precisa recuar um pouco no tempo para poder contextualizar um pouco o que aconteceu antes desses 90 anos. Em meados do século XIX, quando a viola chega ao Brasil, trazida pelos sudaneses da Ilha da Madeira, cruza com o batuque dos bantus de Angola e os ritmos caboclos dos indígenas que habitavam uma região da Bahia que é o recôncavo baiano. Dessa tripla união nascem os primeiros ritmos com cara de música brasileira. Nasce um ritmo chamado lundu. O lundu tinha, pois, o ritmo africano, que é mais caracterizado pela célula da síncope africana, não existente na música europeia. Dessa maneira, a África tem uma importância fundamental em tudo que se fez na música popular das Américas e no Brasil, consequentemente, já que aqui houve uma influência dos negros que vieram como escravos. Esse lundu ou uma outra dança daquela época, também nascida dessa confluência, denominada chula, surgem aquilo que representa uma evolução do que seria uma música afro-brasileira, com os desenhos melódicos de origem portuguesa e essa síncope da origem africana. Nessa época, no ano de 1854, uma baiana chamada Tia Ciata, que habitava o recôncavo baiano em particular, vem para o Rio de Janeiro aos 22 anos para dar início a um dos principais terreiros de samba que eram denominados, naquela época, os locais onde se realizavam os pagodes. Que eram isso? Pagodes eram reuniões dançantes, reuniões, sobretudo, dos negros que habitavam o Rio de Janeiro e que dançavam e, além de mais, se abasteciam com os quitutes que Tia Ciata, principalmente, porque havia outras baianas que vieram também dessa mesma região para o Rio de Janeiro, transformando essa pequena região do Rio de Janeiro naquilo que foi denominado de Pequena África. Vejam como a África está inserida em tudo o que aconteceu desde o início na música brasileira. Nesse ambiente de lundu e chula, nascem então algumas manifestações musicais, dançantes, que vão dar origem ao samba. Porém, paralelamente ao samba,
surge uma dança mais acrobática que foi denominada de machixe. O machixe tem um sucesso extraordinário porque a partir desses verdadeiros guetos, que eram os terreiros das baianas, ele vai galgar os salões da alta burguesia carioca e se transformam num sucesso como dança de salão, pela sua forma acrobática, que permitia aos dançarinos exibirem seus passos. E isso acontece de tal forma contundente que uma dupla de dois parceiros, Duque e Gabi, resolvem mostrar o machixe em Paris. E o machixe toma conta de Paris, disputando com o tango argentino a primazia da dança favorita dos franceses. Acreditem que assim, o Brasil e a Argentina eram os países que tinham o maior sucesso em termos de dança na época dos cabarés parisienses. Nos anos 20, um dos grandes músicos brasileiros, um flautista, Pixinguinha, tinha um conjunto chamado Os Oito Batutas. E eles são convidados por um milionário Arnaldo Guinle, um mecenas, para fazerem uma excursão a Paris e mostrarem a música brasileira, os machiches e os choros, enfim, a música brasileira instrumental. Chamavam-se os Oito Batutas. Esses Oito Batutas fazem um sucesso em 1922 em Paris, tocando as músicas brasileiras. Quando Pixinguinha retorna ao Brasil com o grupo Os Oito Batutas, há uma diferença fundamental no retorno. Em vez de voltar tocando flauta, Pixinguinha vem tocando saxofone, um instrumento que nascia naquela época. E era um instrumento que era o instrumento mais significativo dentro do jazz. Ou seja, Pixinguinha demonstra que foi o primeiro músico brasileiro que deu origem à influência do jazz na música brasileira. E os Oito Batutas eram esse grupo, e dos quais participavam vários músicos, entre eles um maestro chamado J. Tomás. J. Tomás formou, depois que saiu dos Oito Batutas, uma orquestra. E o nome dessa orquestra era Brazilian Jazz. Brazilian com Z. Ou seja, mais um detalhe que influenciava o jazz na música brasileira. E eu estou falando dos anos 20. Vou tocar para vocês a primeira música da nossa aula. É um machixe, a dança que tornou sucesso em Paris, e é gravada num disco da Casa Edison, Rio de Janeiro, a primeira fabricante de discos no Brasil, que era a representante dos discos Odeon. Aqui está a orquestra de J. Tomás. Um detalhe, J. Tomás sofreu uma queimadura muito grande nas mãos, e por esse motivo ele regia a orquestra com luvas brancas. Isso o caracterizou de uma maneira diferenciada. E tinha uma capacidade muito grande de deixar a orquestra afinada, tocando direito, ao contrário de algumas formações musicais que eram mais ou menos, embora tenham gravado discos também. Aqui está uma gravação dessa orquestra de J. Tomás em um machixe que tem o título de Levanta, Meu Nego. Aqui está
o primeiro grande herói da música popular brasileira na área de composição. Seu nome era J.B. da Silva, seu apelido era Senhor. Era esse mulato que a gente vê, um mulato pernóstico, alegre, talentoso, inteligente, analfabeto, autopromotor, vaidoso como mulher bonita, popular, autodidata e boêmio, amigo de políticos e de prostitutas. Tinha trânsito livre na alta sociedade carioca. Era um grande festeiro. Reparem que as feições do senhor relembram um dos grandes nomes do jazz, Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton também era tudo isso que o senhor era. Um mulato do mesmo jeito. Ambos tinham o hábito de colocar obturações de dentes de ouro na frente. E ambos se autodenominaram, respectivamente, o rei do jazz e o rei do samba. Tudo leva a crer que senhor e Jelly Roll Morton poderiam ter sido irmãos gêmeos. Naquela época, uma das anedotas que se conta a respeito de senhor é que ele, numa dessas festas, tinha sempre uma desculpa quando tinha algum problema. A certa altura, uma das moças pediu a ele que tocasse ao piano, ele era pianista, a Elegia de Massenet. E ele, muito rapidamente, respondeu: não posso executar, pois não me dou com esse autor. Esse era senhor. Na época, o prefeito Pereira Passos resolve fazer uma higienização no Rio de Janeiro. Como parte dessa higienização, teria sido uma remodelação em que seria destruída uma favela. E essa favela, que naturalmente era o lugar dos barracos dos negros, ficou totalmente... foi um movimento que deixou a classe que habitava nesses lugares sem saber onde morar. Há até um quadro da Tarsila chamado Morro da Favela. Tarsila era uma das grandes pintoras dessa época. A mesma época em que, além disso tudo, ocorria em São Paulo a criação de uma casa modernista, a primeira casa modernista da arquitetura modernista brasileira, de 1929, do arquiteto Gregor Warchavik. Na mesma época, também, Le Corbusier desenhava planos urbanos para cidades da América do Sul, no caso, a Casa do Rio de Janeiro. Voltemos ao senhor. O senhor era um grande cronista da época e aproveitou esse fato para compor uma música chamada A Favela Vai Abaixo. Os versos de A Favela Vai Abaixo eram primorosos. Minha cabocla, a favela vai abaixo. Quanta saudade tu terás deste torrão, da casinha pequenina de madeira, que nos enche de carinho o coração. Vê agora a ingratidão da humanidade, o poder da flor sumítica amarela. Quase sem brilho, vive pela cidade, impondo o desabrigo ao nosso povo da favela. Vejam só que ele tinha uns certos requintes. Aliás, ele usava em alguns versos até a mesóclise. Incrível. Ele era dado a um literato e era praticamente analfabeto. Nós vamos ouvir agora uma música do senhor. Entre os cantores que habitavam o Rio de Janeiro, um branco
filho de uma família milionária dos Silveiras, do Rio de Janeiro, foi considerado pelo senhor como o intérprete ideal de suas músicas. Dessa maneira, vejam que contraste, senhor e Mário Reis, que é o nome desse cantor. Mário Reis era uma pessoa elegantésima, chique, à beça. Passou parte de sua vida, na parte final, vivendo no anexo do Copacabana Palace. Deixou a carreira no auge em 1936 e foi um intérprete fabuloso, motivo pelo qual o senhor o consagrou. Tinha essa elegância toda, cabelos alisados, muito bem penteados. Esse era Mário Reis, um de meus heróis. Eu sabia todas as músicas do Mário Reis. Cantava todas elas e em público, às vezes, quando eu era chamado para cantar sozinho as músicas do Mário Reis. Foi meu herói. Por quê? Vocês vão ouvir por quê ao ouvir esse samba do senhor. Um dos grandes sucessos do repertório do Mário Reis e composição dele. Chama-se Gosto que me enrosco. Grande Mário Reis, grande senhor. Senhor morre aos 42 anos, deixando vago um trono. Entre os anos 30, ele morreu em 1931, e 60, portanto, durante 40 anos, o carnaval brasileiro inspirou um dos mais belos capítulos da canção brasileira, com marchinhas lindíssimas, com sambas batucados, em menor número, é verdade, mas as marchinhas eram as crônicas daquilo que ocorria na capital federal do Rio de Janeiro. As letras das marchinhas contam histórias incríveis, algumas delas sobre relações amorosas, outras versando sobre vários temas. Surge assim uma safra de compositores de marchinhas carnavalescas, substituindo a obra de senhor. Esses compositores faziam marchinhas específicas para o carnaval brasileiro, que eram gravadas no final do ano anterior, prevendo naturalmente o sucesso que elas poderiam fazer. Entre esses compositores, o que se destaca logo de início chamava-se Lamartine Babo. Ele é o fixador da marchinha e era um cara magro, como a gente vê. Aí ele até não está tão magro, mas ele emagreceu mais ainda. Foi era realmente um palito, com uma intuição extraordinária, espontâneo. E no absurdo, ele fazia sucesso com as letras, criando expressões, pronunciando e avacalhando com tudo. Pode-se dividir a marchinha carnavalesca entre antes e depois de Lamartine Babo. As lindas melodias, como eu disse, tinham como tema predominante as canções românticas, mas haviam outros temas que faziam parte dos costumes e da vida carioca daquele tempo, como a falta d'água, a bebida, o calor do verão, numa marchinha que alguns de vocês conhecem, que é a Lalaô. As modas como existencialismo, numa marchinha Chiquita Bacana. A Segunda Guerra Mundial também foi tema de marchinhas, as gozações, a malandragem, a dor de cotovelo, a sátira. Tudo era tratado com jocosidade, com alegria e com o espírito do povo brasileiro que, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, avacalhava com tudo. Assim surgem os grandes compositores de marchinhas. Outro grande compositor chamava-se João de Barro. Esse era o pseudônimo de Braguinha. João de Barro foi fundamental
exaltando a mulher, fazendo crônicas do cotidiano com muita simplicidade e um senso crítico apuradíssimo, lirismo, humor e malícia. Uma das mais bem-sucedidas marchinhas de Braguinha, e são muitas, é Touradas em Madrid, que foi gravada em 1938 e fez muito sucesso no Carnaval de 39. Curiosamente, essa música tem uma história extraordinária. Na Copa de 1950, o Brasil era o grande time de futebol. E ele vence a Espanha por 6-1. 6-1 era uma lavada em pleno Maracanã. Espontaneamente, o público do Maracanã começa a cantar justamente essa música. Lá, lá, que era uma gozação em cima dos espanhóis, em cima das touradas. E o público dançando e pisando no ritmo na arquibancada de tal forma que o engenheiro que estava presente àquele jogo ficou apavorado que com esse balanço do concreto o Maracanã pudesse desabar de uma hora para outra, com 200 mil pessoas. Já imaginaram? E entre os assistentes estava justamente o Braguinha, que, ouvindo o público cantar espontaneamente Touradas em Madrid, não se conteve e chorou, porque aquilo era a consagração popular da sua canção. Aqui está a gravação original. Touradas em Madrid, com Almirante. Esse era Touradas em Madrid, grande sucesso no Carnaval de 1939. Mas, muitos anos depois, se torna a música cantada na derrota da Espanha, na vitória da seleção brasileira, que afinal iria perder o campeonato para o Uruguai, em 1950. Foi a última grande atuação daquela seleção brilhante. O crack de 1929 influenciou muito as fábricas de discos. E as fábricas americanas, tiveram que se procurar novas praças. É assim que algumas delas resolvem vir para o Brasil. É o caso da RCA Victor, que passa a fabricar discos no Brasil, e da Columbia, que também passa a fabricar seus discos aqui no Brasil. Dessa maneira, 3 gravadoras fabricavam discos. É claro que elas não podiam viver apenas do Carnaval. Os compositores tinham que compor canções para após o Carnaval. Essas músicas eram chamadas de músicas de meio de ano, que, ao contrário do Carnaval, não precisavam ser tão alegres, tão festivas, para proporcionar aquilo que o Carnaval tinha obrigação. Eram chamadas, portanto, as músicas de meio de ano e que versavam sobre temas românticos, com características dos brasileiros e dos portugueses. Os casos amorosos, os romances, a saudade, a exaltação das riquezas do Brasil. Assim surgem entre as músicas de meio de ano a diversidade da canção brasileira em virtude do tamanho do espaço do país, que era um verdadeiro continente. Há na música brasileira uma diversidade extraordinária, em que ritmos do Sul nada tem a ver com ritmos do Nordeste e nem tem a ver com o ritmo do Centro-Oeste. Entre esses compositores que surgiram, 2 deles se salientam. Um deles é Noel Rosa, e outro é Ari Barroso, sobre quem a gente vai falar. Em vista disso, esse período é considerado a época de ouro da canção brasileira, por coincidir com uma quantidade muito grande de compositores. Noel é o primeiro compositor branco que resolve fazer parceria com compositores negros. Noel Rosa
Eu não sei se tive a oportunidade aqui, naquela época anterior, em que eu falei dos discos, o rádio se tornou o grande divulgador da música brasileira. O rádio, através do microfone, era o veículo que transmitia os sucessos. E esses cantores se tornaram os cantores de rádio, os heróis que todos os artistas gostariam de ser. Ser cantor de rádio era o top da carreira de qualquer um deles. Como eu disse, Noel Rosa foi o primeiro que fez parceria com compositores negros. E ele compôs especialmente alguns sambas com um compositor negro do Estácio, do Morro do Estácio, no Rio de Janeiro, chamado Ismael Silva. Um cara fabuloso. Eu tive a felicidade de ver o Ismael Silva num espetáculo no Rio de Janeiro, em Copacabana, no final de sua vida. Era exatamente isso, um cara feliz. Foi preso devido a malandragens que ele fez, mas ele se apresentava lindamente, com uma camisa cor-de-rosa, gravata branca e terno branco. Era um show. Ismael Silva. Ele fazia parte, como eu disse, dos bambas do Estácio, assim como compositores como Bide e Newton Bastos, que foi um compositor que morreu muito moço por tuberculose. A diferença que havia entre o samba antes do Estácio e depois do Estácio era muito flagrante. Antes, a parte rítmica do samba era tan, 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 que lembra claramente o machixe que a gente ouviu. A partir do Estácio, a marcação do samba passa a ser diferente. Passa a ser muito mais molenga, muito mais suave, muito mais apropriada para o desfile carnavalesco. E era exatamente esse o foco principal das escolas de samba, das quais o Estácio era uma delas. Assim, há uma transformação na célula rítmica do samba a partir do samba do Estácio, a partir desses heróis, alguns deles parceiros de Noel Rosa. O samba carioca passa a ser, então, uma forma definida através da letra e no ritmo. Ambos completamente diferentes dos machiches do senhor. Aqui está um samba de Ismael Silva e Newton Bastos, que foi gravado por uma dupla formada no Rio de Janeiro por dois cantores que tinham carreiras individuais. O Mário Reis, sobre a quem já falamos, e Francisco Alves, o Chico Alves, ou Chico Viola, que era considerado o rei da voz. A diferença entre os dois era notável. Enquanto o Mário Reis tinha a bossa e não tinha grande voz, sabendo usar o microfone na época em que foi introduzida a gravação elétrica, e com isso ele levou uma enorme vantagem, o Francisco Alves vinha de um background de lirismo. Então ele era daqueles de vozes grandiosas, pois na época das gravações mecânicas ainda era necessário ter grande voz. Os dois formaram essa dupla, e por incrível que pareça, o Francisco Alves, que era o rei da voz, passa a se adaptar ao jeito do Mário Reis de cantar. E com isso ele leva vantagem para si própria, embora nunca supere o Mário Reis. Vocês verão isso em O Que Será de Mim, de autoria de Ismael Silva, Newton Bastos, e um terceiro parceiro que comprou os seus direitos de ser parceiro para poder divulgar a música, que se chamava exatamente Francisco Alves. Não fez nada. Comprou, pagou e levou. Aqui está O Que Será de Mim. Chico Alves e Mário Reis. Um lindo samba, não é? Lindo, lindo. O Que Será de Mim? Esse era um dos que eu cantava muito. O Que Será de Mim? Imitando o Mário Reis.
Noel fixou a estrutura do samba no ritmo por causa da ligação, da parceria com os bambas do Estácio e outros compositores negros com quem ele fez parceria. E a letra. Noel fixou também a letra. A figura do Noel Rosa era exatamente uma representação da classe boêmia do Rio de Janeiro, misturando-se com a classe baixa dos negros, numa obra de qualidade impressionante. Noel escreveu aproximadamente 260 canções, num período de apenas 6 anos de vida. Ele morreu antes dos 27 anos. Seu primeiro sucesso é de 1929, de 1919, e ele morre em 1927, de tuberculose. Tinha uma vida boêmia como pouca gente teve. Contudo, ele tinha humor, ironia, lirismo, rimas novas, perspicácia, profundidade, poder de síntese, temas originais abordados inusitadamente, que formam esse universo sob uma forma de canções que representam os costumes, as diferenças sociais e a vida urbana da capital da República. Alguns de seus versos são incluídos entre os mais belos da música brasileira. Alguns deles, como "Quem acha, vive se perdendo". O samba, a prontidão e outras bossas são coisas nossas. Noel era de Vila Isabel e exaltava Vila Isabel e cantou em um dos seus sambas: "Fazer poema lá na vila é um brinquedo. Ao som do samba, dança até o arvoredo". Aqui está um outro exemplo de um dos mais lindos sambas de Noel Rosa, cantado por sua intérprete favorita, a grande cantora Aracy de Almeida, com quem ele conviveu nas suas andanças pela Lapa, pela Boemia, embora nunca tenham tido um caso amoroso. Na verdade, Noel tinha casos amorosos com as bailarinas, com as moças que frequentavam a Lapa. Uma delas, Ceci, era lindíssima. E Noel era uma figura, como a gente vê, nada atraente em termos de masculinidade. Sem queixo, mas tinha uma verve que a gente pode bem imaginar como é que ele conquistava aquela mulherada e deixava-as apaixonadas. Era na bossa, na inteligência, na capacidade de conquista através do que dizia e do que escrevia. Aqui está um dos sambas em que Noel diz o seguinte: ser estrela, é uma mulher cantando, ser estrela é bem fácil, ser estrela em Hollywood, transformar-se numa grande star. Sair do Estácio é que é o X do problema. Demonstrando exatamente isso, a ligação que se tinha, que os sambistas tinham com a escola de samba do Estácio de Sá. Aqui está a Aracy de Almeida numa brilhante demonstração da arte e da música de Noel Rosa. Chama-se O X do Problema. Reparem que isso não é um samba, é um samba-canção, ele é muito mais lento que o samba. Já fui Noel Rosa convidada para ser estrela do nosso cinema. Durante a vida dele, eles não fossem ainda classificados como samba. Eles só foram classificados como samba-canção depois que se descobriu que aquilo não era samba-canção, que é um samba mais lento e falando de uma outra temática. O outro compositor famoso dessa que é denominada a época de ouro da música brasileira, que é dos anos 30, era Ari Barroso, mineiro de Ubá, mas que viveu no Rio de Janeiro. Ele foi estudar direito e se formou em advocacia no Rio de Janeiro, mas o que ele
se interessava era a música. Ele estudou clássico, estudou piano e foi ser pianista. E com isso ele se tornou um compositor que tinha uma capacidade de compor muito maior do que a maioria dos compositores de então. Alguns que nem sabiam tocar um instrumento. Porque o piano, o teclado, oferece as possibilidades à vista do compositor. Ou seja, ele começa com uma melodia e, de repente, ele pode ir para um lado, pode ir para outro lado, por causa do teclado. Essa é a grande vantagem do pianista que é compositor. Ari Barroso era um sujeito ranzinza, tinha uma voz de taquara rachada e foi locutor de rádio. E ele, narrador de futebol, tinha um programa de calouros em que ele esculhambava os calouros que não sabiam dizer direito o título da música, e era um sujeito boêmio, divertidíssimo. Essa é a cara do Ari Barroso. Com aquela voz assim, era mais ou menos por aí. Contudo, ele foi o autor do segundo hino nacional brasileiro durante muitos anos, que é a Aquarela do Brasil. Com a Aquarela do Brasil, Ari Barroso se tornou famoso no mundo inteiro com essa música denominada fora do Brasil como Brasil, com Z, e ele como Barroso. Entre as composições do Ari Barroso, eu vou destacar para vocês Camisa Amarela, que também foi gravada lindissimamente pela mesma Aracide Almeida. A letra é de um personagem feminino que narra as aventuras de seu namorado, Fulião, que sempre volta para seus braços, fazendo referência a duas marchinhas de carnaval na letra, Flores Bela e Jardineira, e também a lugares do Rio de Janeiro, como a Lapa, a Avenida Rio Branco, que a gente está vendo, e a Galeria Cruzeiro, um primor de samba, Camisa Amarela. Aqui vocês vão ouvir uma gravação raríssima. O próprio Ari Barroso tocando piano e cantando Camisa Amarela. Essa gravação não existe em disco, não tem em lugar nenhum. Está para vocês aqui. A Camisa Amarela. Tem um intervalinho. Agora vejam, vou cantar Camisa Amarela. Ari Barroso, ao piano e cantando Camisa Amarela. Nessa época, o presidente Vargas gostava, governava, era o presidente brasileiro, depois ditador, ele gostava muito de música brasileira. E tinha muita ligação com vários cantores, principalmente Linda Batista, sobre... Não se sabe se é verdade, mas consta que os dois tiveram um caso. A arquitetura brasileira recebe influência de Le Corbusier. O consultor do projeto do Ministério da Educação no Rio, que tinha nas equipes, nessa equipe que construiu, dois grandes arquitetos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Essa era a época do final dos anos 30, quando vem para o Rio de Janeiro um compositor baiano, chamado Dorival Caymmi. Dorival Caymmi se transforma num sucesso imediato, por causa do charme. Que charme tinha aquele cara. Quando eu conheci o Dorival Caymmi pessoalmente, eu entendi perfeitamente por que ele tinha a mulherada toda fazendo fila atrás dele. Caymmi é o elo da época de ouro da música brasileira com a sua modernidade. A obra de Caymmi é muito pequena, tem 100 e poucas composições. Dessas 100 e poucas, quase todas são obras-primas. Caymmi não se fixa a nenhum compositor anterior e, mais surpreendente, não deixou sucessores. Caymmi trouxe para o Sul encantos da Bahia na forma de canções praieiras.
exaltando os pescadores, exaltando os barcos de pesca, sobre motivos populares criados a partir de cantos anônimos, de pregões de rua e cantigas de roda, e os sambas de remeleixo, que eram os sambas que mexiam exatamente com o traseiro das moças. A sensualidade, a brejeirice, a sensualidade buliçosa. O requebro, diferente do samba carioca. Caymmi é o grande compositor de uma série surgida na segunda parte da época de ouro, que inclui Ataúfo Alves, Erivelto Martins, Geraldo Pereira, todos eles vivendo no Rio de Janeiro. Em novembro de 1965, Dorival Caymmi fez uma viagem aos Estados Unidos para participar do famoso show de televisão do cantor Andy Williams, The Andy Williams Show. E quando voltou, ele foi convidado para fazer uma apresentação no programa O Fino da Bossa, com Elis Regina. Elis Regina, naquela época, tinha apenas 20 anos e foi guindada a apresentadora de um programa de televisão que fez o maior sucesso, que exaltou e que levantou a música popular brasileira pela televisão, e mostrando o valor da música popular brasileira e gerando vários outros programas. Do Fino da Bossa surgiram Jovem Guarda, Bossa Saudade e vários outros, Show em Simonal e etc. Todos pela TV Record, onde eu trabalhei. Eu tive a sorte de ser o técnico de som de todos esses programas, inclusive disso que vocês vão ouvir agora. O dia em que Caymmi foi o convidado para o Fino da Bossa com Elis Regina. Vocês vão ouvir a conversa entre os dois, ele cantando e ela admirada ouvindo Dorival Caymmi, e aquilo que eu procurei exaustivamente em todos os discos para encontrar a bossa do Caymmi, o porquê dele ser tão charmoso e tão atraente. Mesmo sem a imagem, vocês sentirão nitidamente porque ele era isso tudo. Ele era incrível. Aqui estão os dois, Caymmi e Elis. Presentinho, Fino da Bossa, o compositor de Rosa Morena, Dorival Caymmi. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, não dá para cima, mas eu não vou. Total sucesso no Fino da Bossa. Em 1946, o país vive importantes acontecimentos que influenciam decisivamente a música brasileira. O fechamento dos cassinos decretado pelo presidente Dutra a pedido de sua mulher, Dona Santinha, que era muita parola, colocou 40 mil pessoas desempregadas, sobretudo na área musical. Na mesma época, o sanfoneiro e cantor Luiz Gonzaga se une ao letrista Humberto Teixeira para gravar um gênero do Nordeste que se tornou popularíssimo e supera, em certa época, ou pelo menos se iguala até mesmo ao samba, em termos de sucesso e de música nacional. Esse gênero chamava-se baião. O baião foi criado pelos dois, para ser um sucesso, uma nova dança que surgiu. Luiz Gonzaga era um tremendo de um sanfoneiro, um homem simples, matuto do sertão, diferente, que tinha orgulho de ser elegante, intuitivo, determinado, imprevisível, generoso, instável, prepotente, contraditório, semi-alfabetizado, sedutor, inteligente e sumamente musical. Luiz Gonzaga foi um gênio. Ele criou uma orquestra formada de 3 instrumentos, zabumba, triângulo e sanfona, e mais nada. E com isso ele fazia os bailes pelo Brasil inteiro. O baião tomou conta do Brasil. Era um ritmo dançante bem simples, com uma clave rítmica parecida com a clave do samba, que também tinha
a síncope e se espalhou pelo Nordeste. O baião é uma corruptela da palavra baiano. Portanto, o baião nasce, de fato, na Bahia, mas era divulgado por um compositor que não era baiano, que era Luiz Gonzaga. Aqui está o outro herói da minha infância, além do Mário Reis, Luiz Gonzaga, cantando e tocando com sua sanfona e sua simpatia, usando essa roupa de cangaceiro, com chapéu de cangaceiro, roupa de couro, como ele se apresentava no auditório da Rádio Nacional. Luiz Gonzaga em O Baião. Na metade do ano de 1946, um cantor americano, um cantor de música americana, Dick Farney, entra em estúdio para gravar o seu primeiro disco cantado em português e exaltando o bairro de Copacabana. O bairro que concentra a vida noturna carioca mais almejada do Brasil. A praia de Copacabana, em forma de ferradura. E as boates de Copacabana, onde os casais dançavam juntinhos, com um tipo de música adequada, um tipo de música intimista, cantando para pequenos conjuntos, com pequenos conjuntos, porque os espaços eram também muito pequenos, ao contrário dos grandes cassinos, onde havia muito espaço. Com isso, cria-se a exaltação do samba-canção, através da voz desse extraordinário cantor que era Dick Farney. No samba-canção, o arranjador desse Copacabana, esse primeiro samba-canção de 46, era Radamés Inátali, que eliminou quase tudo que havia no samba. Nada de pandeiro, nada de batucada, nada disso. A bateria não era para tocar com baqueta, nada disso. Era suave, era suave. E instrumentos de cordas, em vez de instrumentos de sopro. Tudo isso deu um contexto completamente diferente à música popular brasileira e encaminhou a música brasileira para a modernidade. A modernidade começa exatamente nessa época e o gênero samba-canção predominou durante quase 10 anos na maioria dos discos de sucesso gravados. Dick Farney demonstrou uma maneira de saber usar o microfone, cantando, segredando as melodias, confidenciando a canção. Essa era a grande virtude de Dick Farney. Ele gravou Marina, de Dorival Caymmi, Um Cantinho e Você, Somos Dois, e esta que é uma obra-prima de José Maria de Abreu. Chama-se Ponto Final. É uma música em que alguém, um homem, declara que o romance não dá mais pé. Tem que terminar como o fim de uma novela. A maioria dos sambas-canção versava exatamente não sobre a exaltação do amor, e sim sobre o fracasso do amor. A grande maioria dos sambas-canção fala deste assunto, o fracasso do amor. Aqui está Ponto Final com Dick Farney. Ele ao piano. Não me pergunte a razão, não me atormente demais. Em 1951, realiza-se a Bienal de São Paulo. O Brasil é uma potência na arquitetura. A modernidade na arquitetura e na música. O samba-canção encaminha a modernidade da canção brasileira e a modernidade nos bairros de Copacabana, no bairro de Copacabana se estende para propósitos, hábitos e muitos outros atitudes, atividades, relacionando de forma inequívoca com a música popular. Entre os grandes compositores de samba-canção, Custódio Mesquita, José Maria de Abreu, autor do Ponto Final, Garoto, Tito Madi, Luiz Bonfá, e o mais preparado deles todos,
Seu nome era Antônio Carlos Jobim, que no início de sua carreira compunha só samba-canção, antes de se tornar conhecido como um dos criadores da bossa nova. Essa criação se deu no dia em que Tom Jobim conheceu João Gilberto. Quando ele viu João Gilberto tocando violão, ele ficou completamente bestificado. O que é isso que você está tocando, João? Era uma batida completamente diferente de tudo, que modificaria a batida do samba que vigorava desde os anos 30. O impulso rítmico do samba era mais implícito, era explícito. O da bossa nova era implícito, valorizando o tempo fraco da música. Ou seja, aquilo, ao contrário, o tempo fraco que vinha à tona. Por esse motivo, essa concepção totalmente nova deixou muita gente sem chão. Por uma falta de percepção atenta, a interpretação absolutamente segura, houve quem considerasse que João Gilberto era um cantor desafinado, de vozinha fina, que não tinha voz. E as duas avaliações eram produto do título de uma das músicas que ele gravou e que fez parte no disco Chega de Saudade, que foi o primeiro long play de João Gilberto. Essa música chamava-se Desafinado, que introduzia uma letra completamente diferente, uma melodia absolutamente inovadora. Na letra aparecem palavras como Rolleiflex e intervalos musicais nunca usados. Nessa gravação de Desafinado, que não chega a 2 minutos, deu-se a maior revolução da canção brasileira, com João Gilberto. Se você disser que eu desafino, amor. Nessa época, a modernidade toma conta do Brasil. Juscelino Kubitschek inaugura a nova capital de Brasília. E, para tanto, para exaltar a capital, ele convidou Tom Jobim e Vinícius de Moraes para fazerem uma sinfonia, a Sinfonia da Alvorada, cujo disco tinha como uma capa desenhada nada mais, nada menos do que por Oscar Niemeyer. Um disco caríssimo para quem vai tentar encontrar esse long play. Em agosto de 1962, João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, o letrista da Bossa Nova, se encontram pela primeira e última vez num show na Boate Bom Gourmet do Rio de Janeiro, um show histórico que expandiria mais tarde a Bossa Nova quando ela fosse apresentada no Carnegie Hall em novembro de 62. Esse show se deu em agosto de 62. Nesse show, várias composições vieram à tona. Uma delas foi cantada pela primeira vez pelos três: João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa música se tornou o maior sucesso da canção brasileira de todos os tempos. Aqui está a primeira vez em que se ouviu Garota de Ipanema. Tom, e se você fizesse agora uma canção? Entre 1965 e 1972, surgiu a era dos festivais da canção brasileira, que eram, na verdade, programas de televisão em que concorriam canções. Portanto, uma disputa de canções. Essa disputa de canções tomou de assalto e tornou a música brasileira visível pela televisão pela primeira vez. Assim, as pessoas puderam assistir na tela os grandes heróis que surgiram e cantando canções que eram a mais eficaz bandeira contra a ditadura militar. Essas bandeiras não eram
metralhadoras, nem armas, nem revólveres. Eram canções. Eram as canções que tinham que ter uma sutileza tal que os sensores que foram criados não percebessem onde estava a raiz contra a ditadura militar, mas fosse percebida por aqueles que frequentavam os festivais, a classe universitária brasileira. E esses frequentadores fizeram um grande sucesso do período da era dos festivais, de 65 a 72. Eles aplaudiam aquilo que dizia respeito ao embate contra a ditadura e vaiavam as canções inocentes. E assim decorrem os festivais no meio de uma balbúrdia, de uma manifestação de público como nunca houve na história da música brasileira. A prova está nessa gravação que vocês vão ouvir, daquela que é considerada a grande canção da era dos festivais. Chama-se Disparada, de autoria de Geraldo Vandré. Disparada foi cantada por Jair Rodrigues, acompanhado pelo trio novo formado por Theo de Barros, Heraldo Dumont e Airto Moreira. É uma gravação ao vivo. Ok. Jair Rodrigues, o intérprete de Disparada. Prepare o seu coração. Se o antagonismo político que estava por trás das manifestações de protesto dos estudantes dos festivais de canção tinha a coloração da esquerda, diz Caetano Veloso, o tropicalismo situava-se além da esquerda e mostrar-se despudoradamente festivo. O tropicalismo, ao contrário da bossa nova, foi criado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, entre outros. Foi aberto a tudo, valorizando Carmen Miranda, a pieguice do cantor Vicente Celestino, a Jovem Guarda. O tropicalismo também desmorona preconceitos, permitindo a coexistência do arcaico com o moderno. E lançado em 1968 num disco manifesto, do qual participam, entre outros, Nara Leão, Tom Zé, Gil, Caetano, Os Mutantes, Rita Lee, e no qual é visível a influência dos Beatles. O grande mentor do tropicalismo chama-se Torquato Neto. Ele é o autor de Geleia Geral, que foi gravada por Gilberto Gil e está nesse disco Tropicália. Vale tudo na tropicalismo, nas letras, nas canções, tudo era válido. Para manter o controle sobre as canções contrárias à ditadura militar, o governo arrocha a canção, estabelecendo uma censura ferrenha. Há manifestações nas ruas de São Paulo, de estudantes enfrentando tanques do exército. E essas manifestações são vitais e acabam invadindo o trabalho dos grandes compositores, que são censurados e se veem obrigados a enviarem suas canções para a censura e que são normalmente reprovadas. Em vista disso, alguns compositores resolvem sair do Brasil. Chico Buarque resolve ir para a Itália. Geraldo Vandré, que foi perseguido, aliás, cujos discos foram apreendidos e teve uma ordem de prisão decretada, embora nunca tenha sido preso, consegue se evadir por muitos anos fora do Brasil. Edu Lobo vai estudar nos Estados Unidos.
Gilberto Gil e Caetano Veloso são presos e se autoexilam na Inglaterra. O tropicalismo brasileiro se enfraquece e há um esvaziamento da canção brasileira. Em março de 1969, Chico Buarque resolve voltar, julgando que a situação que havia melhorado, mas descobre o contrário, decidindo manifestar seu desaponto ao compor Apesar de Você. Supostamente uma canção referindo-se à briga de namorados, mas, na verdade, um desabusado recado à ditadura, cujos censores não percebem e liberam a canção. A canção é gravada, e em pouquíssimo tempo, 100 mil discos são vendidos, a censura percebe, manda recolher os discos e pune o autor, que daí para frente teria que driblar a censura em todas as suas canções. Aqui está Apesar de Você, com Chico Buarque. Que letra bem feita, que desafio. Ou nada. Juscelino Kubitschek era amigo dos mineiros do Clube da Esquina, um grupo de extraordinários compositores que criaram um novo modelo da música popular brasileira. O protagonista principal era Milton Nascimento, que aqui já está sendo visto ao lado do Juscelino. Era uma obra coletiva de uma dimensão ética e política com ousadia musical tão relevante que conseguia integrar com naturalidade características regionais com o pop, sem pretender transpor uma divisa, apenas como uma fusão ao sabor da intuição. O Clube da Esquina reposiciona o espaço da música brasileira, com a mais sofisticada e duas referências importantes, a bossa nova e o jazz. Entre os principais elementos do Clube da Esquina estão Lô Borges, Wagner Tiso, Toninho Horta, Tavinho Moura, Fernando Brant, Márcio Borges e Beto Guedes. Beto Guedes cantou com Milton Nascimento uma composição chamada Fé Cega, Faca Molada, de autoria dele, Milton, e de Ronaldo Bastos, que era carioca e pertencia, no entanto, ao Clube da Esquina. É uma composição de flagrante oposição ao regime militar, em linguagem agressiva, brilhantemente executada num arranjo coletivo em que o sax-soprano de Nivaldo Ornelas tem um fator preponderante na dramaticidade da canção através da letra. Tem um interlúdio instrumental pop e a voz em falsete de Milton Nascimento, além da voz aguda de Beto Guedes, que ecoa como um eco a voz de Milton. Aqui está Fé Cega, Faca Molada, na gravação original do disco Minas. Eu tive uma vez uma conversa com o Nivaldo Ornelas, que para mim é o maior sax-tenor do Brasil da atualidade, e fiquei curioso para saber, Nivaldo, me conta como foi que você fez essa... Estava tudo escrito, como é que foi feito? Ele falou, nada disso, foi tudo improvisado na hora, a gente foi cantando e foi tocando, e saiu essa magnífica gravação, uma das mais lindas gravações da história da música brasileira. Fé Cega, Faca Molada, brilhante, que representa o Clube da Esquina, que, por sinal,
tem sido esquecido, às vezes, por historiadores da música brasileira que olvidam completamente essa importante fase que deu à música brasileira essa ligação entre o ritmo brasileiro e a pop music. Não deixa de ser intrigante que no final dos anos 70, a música popular brasileira tem atravessado uma fase de produtividade e fartura refletida na quantidade de discos que eram lançados. Atuam com destaque em áreas diferentes Moraes Moreira e os Novos Baianos, além de Rita Lee, Luiz Melodia, João Bosco e Aldir Blanc, Cassiano e Tim Maia, Gonzaguinha, Ivan Lins e Vitor Martins, Joyce, entre outros. Como se tivessem combinado, eles imigraram de seus estados, tornando-se no Rio os protagonistas do regionalismo da canção brasileira. Eram eles, entre outros, Alceu Valença, Fagner, Cleiton e Cledir, do Sul, Zé Ramalho, da Paraíba, Belchior, um dos mais extraordinários compositores que, em suas letras, representava a juventude, dizendo em suas letras o que a juventude queria dizer. Belchior, que faleceu recentemente. Edinardo, Geraldo Azevedo, são eles que fizeram carreiras estáveis, não em seus estados de origem, mas quando vieram morar no Rio de Janeiro. Talvez o mais original desses imigrantes seja um alagoano. Seu nome era muito simples, Djavan, que de fato vem com uma nova proposta rítmica e melódica, própria e nada fácil de ser reproduzida, a não ser por ele mesmo. Seu violão é algo descomunal, é arrasador, fantástico, Djavan. Por isso, em pouco tempo, Djavan se tornou conhecido internacionalmente como um resplandecente novo nome da canção brasileira. Aqui está Djavan, em uma composição sua. Dou, não dou. E que violão! Não dá para parar, né? Sensacional. Na medida em que a indústria do disco foi ficando cada vez mais dispendiosa, com artistas contratados a peso de ouro, as gravadoras perceberam que era necessário economizar. E caiu do céu a solução, os grupos de rock. Os grupos de rock já vinham com tudo pronto. Eram 4 ou 5 músicos, ou mais ou menos músicos, com composições, ou mais ou menos composições, cantadas por cantores, mais ou menos cantores, que entravam em estúdio e tocavam aquilo que tinham criado em suas garagens. A solução, então, caiu como uma luva, e as gravadoras voltaram a vender bastante, através do rock brasileiro. A mensagem de uma juventude marcada pela perspectiva na vida e desiludidos com a classe política veio de Brasília, a origem de vários grupos, como o Legião Urbana. E outros grupos também tiveram um impulso extraordinário através do Rock in Rio, que privilegiou o Barão Vermelho. E o rock teve, assim, uma tremenda expansão que se identificava com a energia e a rebeldia da juventude brasileira. Outro grupo é o Blitz, cujos figurinos representam a estética pós-moderna da canção brasileira. Das dezenas de grupos que surgiram e fizeram muito sucesso, alguns até hoje, outros não,
alguém acrescentou algo novo dentro dessa estética daquilo que é chamado de rock brasileiro. Era um cara da Bahia. Mais uma vez, a Bahia se faz presente na música brasileira, de Caymmi, de João Gilberto, de Gil, de Caetano, de um monte de Moraes Moreiras e etc. Esse cara chamava-se Raul Seixas, que tinha sido parceiro de Paulo Coelho, o grande escritor. Aqui está Raul Seixas, que teve uma vida muito breve, era doido de pedra, mas gerou a mais forte fixação do rock misturado com ritmos brasileiros, o que os outros não tinham feito. Aqui está Raul Seixas em Ouro de Tolo. Esse era Raul Seixas. De um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando. Guarujá tomou conta da praia de Santos, um espetáculo memorável, Raul Seixas. Nos anos 80, Oscar Niemeyer volta do exílio e projeta o Sambódromo. É a volta da democracia. É a época da fundação do Movimento Sem Terra, o IMST. A arquitetura pós-moderna faz seus ensaios no Brasil e explorando a estética do kitsch, num edifício apelidado A Rainha da Sucata, em Belo Horizonte. Esse é o edifício. Em meados dos anos 80, vieram a lume, em algumas regiões de Salvador, manifestações afro da imensa população negra na cidade. Bairros de negros mestiços eram vistos como guetos. E era preciso que a consciência da negritude fosse exaltada. Assim, a musicalidade percussiva do Ileaie, no bairro da Liberdade, os elementos da África moderna, do araqueto, no bairro de Periperi, a forma dançante do Malé de Balé, de Itapuã, a percussão de Muzenza, do bairro do Pelourinho, onde nasceu o grupo Olodum, todos com base na linguagem litúrgica iorubá do candomblé. Vieram aos poucos tomando conta do carnaval baiano e se espalharam como expressão da mobilização afro-baiana. Dos numerosos artistas que valorizaram o ritmo em sua música, eu queria destacar, no meu ponto de vista, o mais completo deles. Com uma linguagem caribenha, como a do samba reggae em sua obra. Seu nome é Luiz Caldas. Aqui está ele. Com ele, o mercado musical brasileiro abriu as portas para a musicalidade mestiça da Bahia. O axé, a axé music. Aqui está Luiz Caldas em Grande Gandhi. Não se iludam. Luiz Caldas é um exímio violonista. Estudou violão clássico antes de se tornar compositor. Luiz Caldas é o mais criativo deles todos. Em roupas, em trajes, em modo de se apresentar. Ele é fenomenal até hoje. É o meu grande ídolo e amigo particular. Faço agora minhas as palavras do professor José Miguel Wisnik, em sua aula sobre o rap e o funk no Brasil. Dos anos 60 em diante, aconteceu uma fratura musical, fratura social entre classes, um aprofundamento da desigualdade, não em termos de diferenças entre ricos e pobres, mas uma verdadeira fratura social ligada ao distanciamento entre classes, um abismo entre classes. Entra em cena um novo fenômeno,
as duas faces opostas que são o rap e o funk. O rap se apresenta como um compromisso entre aqueles que se irmanam na sua orfandade, órfãos do Estado, da sociedade, não escolarizados, que têm um instrumento próprio, que é a palavra ritmada. A palavra ritmada não teria força se fosse uma bandeira de protesto. Nisso está a força da canção, no ritmo. O rap tem essa afirmação da diferença do embate, em que os excluídos não participam. Benegão é um dos maiores rappers brasileiros. Não é um dos mais conhecidos, mas, na minha opinião, é o the best. Benegão, grande rapper. O rap, os rappers, conseguem se abstrair sem disputar lugar na indústria. Os rappers têm proximidade com a delinquência e dando voz a esse setor. E o funk? O funk carioca não usa falas abertas em sua estrutura rítmica. Suas estruturas rítmicas são curtas e cíclicas, como refrões girando no princípio da repetição. Seu princípio é o do prazer, o do gozo. Assim há um conflito entre os dois, um conflito de uma história da exclusão, onde há esse paradoxo. O rap como um conflito e o funk como uma festa. Concordo plenamente com as palavras do professor José Miguel Wisnik, um grande amigo que admiro há muitos anos. Mas eu gostaria de acrescentar que tanto o rap quanto o funk que existem no Brasil, quando ouvidos no exterior, não passam a sensação de simbolizarem o que o mundo conhece como canção brasileira. Compositores, cantores e músicos brasileiros continuam em plena atividade, isto é, criando canções que podem ser cantadas. Canções que são cantadas, eles obedecem a um incontrolável sentimento do povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de criar canções, gosta de criar canção popular. A criação da canção brasileira não estacionou. O mundo reconhece na canção brasileira uma melodia, um ritmo e mesmo uma harmonia inconfundíveis. O mundo detecta, essa é uma canção brasileira. Significa que, ouvindo determinada canção, como a que a gente vai ouvir agora, um habitante de qualquer parte do mundo, mesmo não sendo músico, vai reconhecer, dizendo com segurança: essa música vem do Brasil. É o que a gente vai ouvir. Essa música vem do Brasil. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Obrigado, Jorge, no áudio. Ricardo no vídeo. Rui na luz. E obrigado a vocês. Um beijo aos meus amigos de Portugal, do Porto e de Matosinhos.